Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma dica do casal e eu quero falar hoje sobre conversa, o tempo certo de conversar. Nós temos atendido alguns casais com problemas financeiros difíceis de serem resolvidos e principalmente que tem trazido problemas na comunicação do casal. O casal não consegue se comunicar por conta do problema financeiro. Tá? Sempre quando vão abordar esse assunto do dinheiro, de dívidas que o casal tem, de contas a pagar, existe uma discussão, existe uma briga, existe uma controvérsia, eles acabam xingando um ao outro, acabam brigando, acabam se machucando com palavras ásperas, ríspidas, e acabam não resolvendo absolutamente nada das questões financeiras e das dívidas que o casal tem. E para sanar isso, eu queria dar uma dica a respeito da comunicação na hora de conversar sobre dinheiro e principalmente sobre dívidas que vocês têm que pagar. Você sabe que na comunicação existem três, eu chamo da tríade do bem da comunicação, né? Que é o conteúdo. Na comunicação existe o conteúdo, existe a forma e existe o tempo. Conteúdo é o que eu devo falar, a forma é como eu devo falar e o tempo é a hora em que eu devo falar. Eu queria abordar somente esse terceiro, que é o tempo, porque tem a ver com a dica do casal a respeito de conversar sobre dívidas, sobre dinheiro. Existe um tempo certo e é bom esperar o tempo certo para conversar, porque geralmente alguns casais eles pegam, o marido olha os boletos, olha o extrato bancário, fica apavorado com aquilo, com aqueles gastos e tamanho de dívida, e aí procura a esposa e joga tudo na cara dela e aí entorna o caldo, né? E aí as coisas, a conversa que deveria ser uma boa conversa, vira uma péssima conversa, vira um momento de um apontar o dedo para o outro, de um machucar o outro, uma briga generalizada. Por quê? Porque ao invés dele esperar o momento certo para conversar, ele foi no calor da emoção, ele foi naquele afã de tentar resolver, estava irado, estava chateado com as contas e foi conversar. Geralmente acontece assim, e nós temos cuidado de casais que tratam o dinheiro dessa forma, no calor da emoção, e acabam discutindo e acabam não resolvendo absolutamente nada. A Bíblia diz algumas coisas sobre a hora certa de falar sobre especialmente dívidas ou problemas financeiros que o casal tem que sanar. Provérbios capítulo 25, no verso de número 11, o sábio diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ele está dizendo da beleza que é a palavra dita no tempo certo. Ainda, Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, no verso de número 7, diz assim: existe o tempo de estar calado e tempo de falar. E o tempo de ficar calado é justamente na hora que a ira tá se arvorando. Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, no verso 19, um verso bem conhecido. O apóstolo Tiago diz assim, Tiago, capítulo 1, verso 19, ele diz: olha, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por que ele coloca tardio para falar e tardio para se irar junto? O que Tiago está querendo dizer é o seguinte: se você está irritado, se você está irado, se você está chateado com alguma coisa, não fale. É hora de você falar mais tarde, não é? Tardio, ou seja, deixa para falar depois. Por quê? Porque você está chateado, você está irado. Existe o tempo certo de vocês sentarem
para resolverem as questões financeiras do casal. As dívidas ou boletos ou alguns planejamentos financeiros. Existe um tempo certo. E o tempo certo é aquele em que vocês podem sentar para conversar e que sentem e que estão sentindo no coração que não vai ter discussão, a gente vai discutir numa boa, vai conversar numa boa. Ou seja, uma dica é: espere um momento em que os dois queiram conversar. Está tudo calmo e você, ou o esposo ou a esposa diz assim: olha, vamos marcar uma hora, nós vamos sentar com calma e vamos conversar sobre as nossas dívidas, sobre o que nós podemos fazer com o nosso dinheiro, vamos conversar sobre a nossa situação financeira. Então, esse é o momento da calma, em que primeiro se propõe uma conversa. E depois, um momento em que os dois queiram e estejam bem para conversar, em que não há nenhum tumulto, em que não exista nem coisas para resolver, não é? Que nem a esposa nem o esposo estão resolvendo um monte de coisa. Essa não é a hora de sentar. Espera resolver todas as coisas, uma hora em que seja tudo brando, tudo calmo. Eu sei que a rotina a nossa rotina é estressante, mas existem momentos em que nós podemos sentar, não é? Existem momentos, não na hora em que você pegou os boletos e joga tudo para o ar e vê. Não, espera as coisas acalmarem, espera a poeira assentar. Agora sim, vamos marcar uma hora em que nós vamos sentar com calma, e aí a dica é combinar o que vai ser conversado dentro das dívidas, dentro da situação financeira de vocês. Apresentar isso com calma, um para o outro. Ouvir o outro nas explicações que um tem e o outro tem. Mas esperar esse momento e não deixar e não fazer isso à revelia na hora da raiva. Existe o tempo certo, existe a hora certa, existe a maneira certa. Espere o momento certo para vocês resolverem a situação financeira de vocês. Primeiro, a dica é essa. Primeiro, proponha a conversa. Depois, combine uma hora para a conversa. E depois, vá combinar quem vai falar primeiro, quem vai falar depois, e que cada um vai falar a seu tempo sem que o outro interrompa. Certo? Essa é a dica do casal. Não converse a qualquer hora sobre as finanças, sobre as dívidas que você tem. Espere o momento certo. Não faça isso na hora da raiva. Que Deus abençoe o seu casamento. Fique na paz de Jesus.